Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo sobre o continente africano. Hoje, a aula do dia 27 de outubro. Nós vamos estar falando da população da África. E o autor começa dando para você que existem na África 54 países e apresenta uma grande diversidade étnica. Essa diversidade étnica é porque nós vamos encontrar etnias Maasai, Hausás, Zulus, Afares, povo San, Berberes, várias, são muitas e muitas etnias. E cada etnia tem a sua cultura, sua religião, seu idioma, então é uma diversidade muito grande. Como a gente vai falar de população, ele coloca duas fotos aqui. A primeira é com a vista da cidade do Cabo, que é a capital da África do Sul. É a segunda maior aglomeração da África do Sul, porque a primeira é Joanesburgo. É só você olhar aqui no mapa, você tem aqui, ó, Cidade do Cabo e Joanesburgo dentro da África do Sul, que é um país que fica no extremo sul do continente africano. Depois ele mostra o deserto da Namíbia, que também fica no norte da África do Sul, ao sul de Angola, né? Então aqui tem o deserto da Namíbia, onde fica também aqui o deserto do Kalahari, que é um dos maiores também. Aí o autor fala para nós o seguinte em relação à população. Ele fala que ao mesmo tempo que nós temos uma grande quantidade de centros urbanos com a presença humana bastante, nós vamos ter também extensos vazios demográficos. Vazios demográficos, gente, são lugares que quase não tem pessoas, né? E aqui ele mostra habitantes por quilômetro quadrado. Na cor bem clarinha, ele coloca menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Nas cores escuras, 100 ou mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que ele mostra aqui para nós nesse mapa? Ele vai mostrar como é bastante irregular a população, né, distribuída dentro do continente africano. Ele mostra aqui, ó, nós vamos ver que a maior densidade populacional está aqui no norte do continente africano, próximo aqui ao Mar Mediterrâneo. Então, na costa do Mar Mediterrâneo, no Vale do Rio Nilo, que é essa região aqui, ó, Vale do Rio Nilo, no norte, aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui nessa parte é o Mar Vermelho. Então, a população de maior densidade está aqui no Mediterrâneo, no Vale do Rio Nilo, na costa do Oceano Atlântico, que é aqui esses pontinhos, no Planalto Central, aqui onde que nós temos os grandes lagos, né? Aqui no centro do continente africano, e no extremo sul, aqui da África do Sul, também nós vamos ter uma grande densidade demográfica. Agora, a baixa densidade populacional, né, vamos encontrar no deserto do Saara, essa região aqui, e devido às condições climáticas, a aridez, que dificulta a agricultura, a obtenção de água, e se dificulta a agricultura e a pecuária, também vai dificultar a obtenção de alimentos. Ele fala também sobre as condições socioeconômicas dessa população. Aqui, na parte norte, nós temos a África Islâmica. Aqui nós temos a parte da África subsaariana, abaixo do Saara. A África Islâmica engloba os países com melhor condições de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, aqui nessa região, países com índice de desenvolvimento humano melhor, mas não quer dizer que é todos, existem exceções. Da mesma forma que ele fala, enquanto na África subsaariana encontra-se um número considerável de países que apresenta o IDH classificado como baixo ou muito baixo. Então, se aqui são os melhores, tem exceções. Aqui também são os piores, mas tem exceções. Então, nós não podemos generalizar. O autor mostra para vocês uma tabela aqui, onde ele fala sobre os índices socioeconômicos
em 2014, ele pega 3 países com melhores índices, tá? Com a renda per capita boa e a posição do IDH também boa. E ele coloca 3 com piores índices de renda per capita e posição no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, também ruim. Lembrando que Seychelles e Maurício são ilhas que ficam próximas e que pertencem ao continente africano. A Argélia está na África Islâmica. O autor fala que nas últimas décadas nós vamos ver taxas de crescimento econômico. E essas taxas de crescimento econômico vai melhorar o índice de desenvolvimento humano. E ele fala que diversos fatores dificultam o índice de desenvolvimento social, né? Principalmente aqui na África subsaariana, onde verifica áreas de elevados IPH e ISH. Eu gostaria que você sublinhasse para você sempre lembrar. IPH, Índice de Pobreza Humana, e ISH, Índice de Sofrimento Humano. Sublinhando também aqui 5 fatores que são fatores que dificultam o desenvolvimento da África subsaariana. São desemprego, desigualdade social, conflitos étnicos, guerras civis, e vamos ter também um grande número de pessoas infectadas pela malária e pelos vírus HIV. Então, esses são 5 dos vários fatores que tem aí, né, no continente africano, principalmente na África subsaariana. Veja bem, principalmente, não só na África subsaariana, mas principalmente na África subsaariana. Esses 5 fatores gostaria que você sempre lembrasse. Quando ele fala da malária e do vírus HIV, o autor traz para você na página seguinte, falando sobre a malária, né, e a AIDS. Então, ele traz até uma parte colorida para chamar a sua atenção, que é um texto complementar. Então, ele fala que há 3 anos atrás, até 2017, foram contabilizados mais ou menos, né, 20 milhões de casos de AIDS causado pelo HIV apenas na África subsaariana. E isso é um desafio para a população, é um desafio para o sistema de saúde público, é um desafio para todos. Tanto é que você vê aqui, ó, estão distribuindo, é um programa que ajuda, né, para evitar a malária, né? Esse aqui é num país Malawi está próximo aí, fica mais ao sul da África, do continente africano. Então, você vê eles oferecendo distribuição de redes para proteger contra o mosquito. Por quê? Porque a malária é uma doença também causada aí pela transmissão da picada do mosquito infectado, e a malária também é uma doença que traz impacto no continente africano, ainda mais impacto do que a AIDS. E aí o autor coloca que entre 10 vítimas da malária no mundo vive na África subsaariana. Gente, esse dado é muito triste. 9 entre 10 vítimas da malária no mundo vivem na África subsaariana, principalmente aí atingindo crianças. Crianças são as mais atingidas. Então é muito triste. Além desses problemas, né, nós vamos ter as diversidades culturais, as diversidades religiosas, e aqui o autor traz para você sobre, do ponto de vista, né, religioso, indivíduos que praticam cristianismo é uma grande parte, é mais da metade, 53%. O islamismo, 27%. E 20% são restantes que seguem outras religiões, inclusive nós vimos em aulas anteriores que uma delas são crenças religiosas baseado aí no princípio de que elementos da natureza, montanha, plantas e animais, são dotados, né, de espírito, que são os
animistas. Então, os animistas estão aqui nesse 20% restante. Nós temos aqui o autor falando em relação à população, né, a média de idade aí, e ele fala sobre a grande presença da população jovem, né? Nós vamos ver que essa grande presença de indivíduos jovens é explicado pela alta taxa de natalidade, somada à alta taxa de mortalidade, que também é elevada, né? Então, a gente vê o seguinte, nasce muita criança, mas morre também muita criança e morre muitas pessoas consideradas idosas. E o pior, que o idoso no continente africano, em grande quantidade de países, eles têm pouca expectativa de vida, 50, 55 anos, em alguns países as pessoas já estão morrendo, né? Porque não tiveram qualidade de vida, então a expectativa de vida é muito baixa. E aí fica no meio os indivíduos jovens. E nesse conjunto aí, nós vamos ver que maior parte dos países africanos, eles não aceitam, né, a mulher em posição de destaque. Por isso que o autor põe aqui que, embora a maioria dos países africanos, as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras para ocupar cargos políticos, né, ou postos importantes de trabalho, como uma presidente de uma grande empresa, né? Uma ajudante de grandes cargos, então elas têm dificuldade de ter postos que ganham mais. E, infelizmente, elas tendo essa dificuldade, são elas as responsáveis por gerar a renda para garantir a sobrevivência, a subsistência, né? Em milhares de famílias, elas que estão conseguindo, né, cada vez estar ajudando a família. Mas que bom que cada vez mais elas também vêm conquistando lugar aí na política e na economia. Tanto é que eles colocam a foto dessa senhora, que é a Ellen Johnson, que foi presidente da Líbia. Então, ela foi a primeira mulher a ocupar um cargo de presidente no continente africano, né? Em um país africano, no caso aí a Líbia. Ainda na aula de hoje, nós vamos ver os grandes problemas do continente africano, que são os conflitos, né, no continente africano. E o autor começa falando que depois da independência, ele usa a palavra processo de descolonização do continente africano. Depois dessa independência, dessa descolonização, a formação dos países, dos estados nacionais, com limites territoriais, continua o mesmo traçado pelas nações europeias. Significa o seguinte, que depois da independência, muitos países que o seu território foi imposto pelo colonizador europeu, vai permanecer dividido daquele mesmo jeito. E isso nós vamos perceber que muitas etnias ficam dentro de países imposto pelo colonizador europeu. Então, pessoal, nós vamos ver aqui o mapa. Nesse mapa, é melhor você observar na sua apostila, tem os risquinhos branquinhos. Esses risquinhos branquinhos é a divisão atual dos países. Esses risquinhos alaranjadinhos é os territórios dos grupos étnicos africanos. Ou seja, aqui na África do Sul tem a divisão territorial do território da África do Sul, e dentro da África do Sul nós vamos ter os territórios divididos pelas etnias, são várias etnias, então, dentro da África do Sul. O que o autor quer dizer com isso? Ele quer dizer que em alguns países, algumas nações, os grupos étnicos, eles vivem em harmonia, mas outros, essas diferenças trazem muita rivalidade e incitam disputas e muitas vezes vai ser levado a conflitos, a guerras, né? Conflito armado. Agora, o principal que chama atenção aqui é que há caso em que a riqueza natural, ou seja,
os minérios, né, o petróleo. Então, essa riqueza natural ela é utilizada como justificativa para a ação das milícias e grupos de guerrilheiros clandestinos que, sobre o pretexto, sobre a desculpa, né? Sob o pretexto, a desculpa de disputas étnicas, eles utilizam a força para explorar os minérios. Resumindo, milícias, guerrilheiros fazem de conta que estão em guerrilha contra grupos étnicos diferentes, mas na realidade eles estão guerreando porque naquele local, naquele território, tem riquezas naturais, principalmente o petróleo. A nossa aula, ela vai até aqui e depois eu vou mandar para vocês a correção da atividade da página 362, revisando aí o conteúdo ainda sobre o continente africano, falando sobre áreas de deserto, hein? Então, vocês vão fazer até aqui a leitura. Boa leitura!